Fala aí pessoal, Paz do Senhor Jesus. Tô animado aqui, tava postando aqui uns estudos, né, uns ensinamentos aqui no status, no WhatsApp, né. Então assim, o Salmo 148, né, ele diz, né, louvai-o, né, os céus dos céus e as águas acima do firmamento, né. Esse versículo é incrível, né? Que antes vai falando, né, para louvar todos os seus anjos, exércitos celestiais, né, luas, sol, estrelas brilhantes, né? E é impressionante, né, porque a gente sabe que essas águas dos céus, né, não são nuvens, tá? Existem águas presas em nuvens, existe, né? Tá na Bíblia, primeiramente, tá? Acho que vem alguém falar, a ciência já diz, não tá na Bíblia, a ciência, né, veio confirmar o que está escrito. Nem tudo que a ciência diz é mentira, né? Obviamente eles contam, né, a famosa meia-verdade, né, com mentira misturada, né? Então assim, né, antes do dilúvio não havia chuva. Eu não posso afirmar que não havia nuvens. Talvez tinha nuvens, apenas não caísse a chuva, né? Isso aí eu não tenho base bíblica para afirmar, se já tinha nuvem ou não tinha. O fato é que não tinha chuva, né, antes do dilúvio, né? Por isso o povo, né, duvidava, né? Como assim? Vai cair água do céu? Como assim? O povo, e era um povo incrédulo, um povo que não tinha as leis de Deus, né? Não tinha entendimento, né, da cosmologia bíblica, né? Então logo eles duvidavam, né? Até porque Deus também foi revelar, né, a cosmologia bíblica. Eu imagino que certamente Adão e Eva, né, eles sabiam, né? Uma coisa que foi passada de geração para geração, né? Mas, né, ao decorrer Deus foi revelando, porque foi se perdido, né? Esse conhecimento foi sendo perdido, né? Aí Deus levanta, né, os profetas, Moisés, né, para revelar, né, porque aquilo que Adão e Eva tinha ensinado, né, foi se perdendo, os povos foi se misturando, né, corrupção, né. Então a gente entende claramente, né, a gente vê que a água, né, ela é um elemento primordial da criação, né. Só que a água, ela flui do trono de Deus, tá? A água não é, né, tem umas histórias que contam por aí, né. A água, ela é algo que flui do trono de Deus, tá? Então Deus, ele criou a água, não é que a água sempre existia, né? Porque lá em Gênesis, né, não diz como Deus criou a água, né? E aí, como Deus criou a água? A gente vai ver, né, em outros versículos de outros livros da Bíblia que cita, né? Como fala que do trono de Deus flui águas, né? Flui um rio. Opa, como assim? Se do trono de Deus flui, então você entende que Deus criou as águas, né? Tem um livro de Enoque que ele cita, né, a criação dos anjos, né? Deus, ele criou os anjos, né, do fogo, né? Tem uma passagem na própria Bíblia que fala que dos seus ministros, dos seus anjos, faz labaredas de fogo, né? E aí, né? A gente consegue entender, né? Eles foram feitos do fogo. Nós, seres humanos, nós fomos feitos do pó da terra, né? Então, né, imagina, né, nós fomos feitos de um elemento inferior, né? Porém, né, Deus coroou a gente. Nós fomos coroados, enquanto os anjos, né, eles não receberam, né, essa coroação de Deus, né? Então, os anjos caídos ficaram muito, né, muito invejados de nós, né? É bem complicado essa situação, né? E Deus é fogo consumidor, né? Então, de onde Deus criou, né, o fogo, né? Tá claro, Deus é fogo consumidor. A Bíblia cita, né, que do trono de Deus cita relâmpagos, né, trovões, né, luzes, né? Então a gente vê, né, que tudo que existe, Deus criou, né? E as coisas ruins? As coisas ruins vêm pela desobediência, né? A corrupção, né? A Bíblia chama de corrupção. O mal, o que o mal é? É uma corrupção, né? Se você desobedece, né, o que causa? Causa uma corrupção, né? Então é muito interessante. Detalhe que no dilúvio, né, tem aquele clássico filme, né, de Noé, né, apesar de mostrar uma terra esférica, né, mas ele mostra ali verdade, né? Você vê que águas do abismo começam a jorrar sobre a terra, né? Vem aquelas águas vindo debaixo da terra. A Bíblia cita as águas, né, do grande abismo, né? As fontes começam, né, a vir sobre a terra. Então você vê que não foi só chuva, tá?
Não foi só chuva, muita gente, né, fala que foi nas comportas do firmamento que se abriu, né? Eu entendo, tá, que foi de três formas o dilúvio. A gente pode resumir como duas: do alto, do céu, né, e de baixo. Mas por que três? Porque a de baixo, né, a Bíblia cita, fontes do grande abismo, né, águas de baixo, das profundezas das águas debaixo da terra. De cima, é claro, né, que ia chover, veio de cima. Mas por que, né, nuvens? Tem uma passagem que diz, né, ou você pode, né, mandar que caia tantas águas, né, como um dilúvio, né, das nuvens, tem alguma coisa assim, né? Então, assim, eu entendo que houve nuvens, né? Quando a Bíblia fala, né, as comportas do céu, o céu se abriu, nem sempre quer dizer que é literalmente, né, o firmamento, né? Porque o céu, né, ele também é representado, você olhando para cima, né, você vê as nuvens, você vê essa camada azul, né? Isso é o que todo mundo entende, que isso é o céu, né? Isso aí faz parte do céu. É errado a gente chamar de céu? Não, não é errado, entendeu? As aves voam, né, no céu, elas estão voando no céu, mas em que céu elas estão voando? Em que altitude do céu, das alturas elas estão voando, entende? Né? Então, mas eu, de fato, literalmente, né, com certeza deve ter, né, passagem, né, algum tipo de portais com portas, né, que Deus abre no firmamento. Então eu imagino que foi dessas três formas: águas de baixo, águas de nuvens e também águas, né, jorrando, né, por parte ali do firmamento, né? Só que não foi uma quantidade, eu não imagino que foi algo, né, porque assim, né, só as águas das nuvens, elas não seriam suficientes, né, para inundar a terra toda, né? Você vê que Deus, né, fez água vir de baixo, né? As águas do firmamento, aí sim, não precisaria nem água de baixo nem água da nuvem, né? Mas obviamente Deus não desperdiçou todo, não jogou toda a água do firmamento sobre a terra, né? A gente tem que foi em quantidade, né? Uma certa quantidade, que obviamente não foi pouca, né? Pela imensidão das águas que existe, foi pouca. Pelo menos eu entendo que foi pouca, né? Agora, comparando com nós seres humanos, foi muita água, né? Um chuvaral. Imagino que certos pontos da terra, não que na terra toda, né, caiu ali uma quantidade, né, sei lá quantos litros de água do firmamento. A gente não sabe exatamente cientificamente, né? Não tem como a gente saber, né, como que foi, né? O que a gente sabe é que veio água de baixo, água de cima. Tem um estudo que até afirma, né, que não tem mais essas águas lá de cima lá, tá? Porque essas águas de cima, né, vieram tudo aqui para a terra. E o que ficou lá em cima? Aí tem gente que afirma que é aquele mar semelhante, aquele mar de vidro misturado com fogo. Aí tem gente que afirma que o que tem lá em cima agora é o fogo. Eu não acredito, tá? Que é somente o fogo, tá? Eu creio que tem água, sim, ainda tem água, tá? Até porque, né, se Deus fosse derramar todas as águas lá de cima que ele fez a separação para vir sobre a terra, não tem lógica, né? É água demais, né? A terra não existe mais nada, né? Então, né, se eu crer dessa forma, eu vou crer que, puxa, né, é pouquinha água, né? O universo é pequeno, né? Então, não creio dessa forma. Então, a Bíblia, ela cita até o terceiro céu. Enoque, se eu não me engano, cita o 10º ou até o 7º. Se eu não me engano, ele cita o 10º, tá? E o que seria, né, o céu? Né? Por muito tempo eu achei, o primeiro céu é essa camada azul, o segundo é a camada escura, o terceiro é o firmamento, e você imaginava que Deus estava ali no trono, né, ali em cima, né? Só que era uma visão muito minúscula ainda assim, porque puxa, então quer dizer que Deus, os anjos todos, tá tudo ali em cima e pronto, é só aquilo ali, acabou, né? Então muita gente se sentia mais atraído pelo modelo terra esférica, porque puxa, né? Planeta para cá, planeta para lá, bilhões de quilômetros para cá, é anos-luz, sei lá o que, né? E fora os filmes, né? Os jogos, né? Os animes, tudo corroborando para essa viagem espacial, né? Aí a cabeça da pessoa fica meio bugada, né? Então a gente tem o seguinte, né? Eu não bato aqui o martelo, tá? Mas baseado na Bíblia, tá? E também no livro de Enoque, tá? E no livro do Apocalipse de Abraão, que eu vi no canal do Henrique Paraíba, né? É citado o quê? Dá-se a entender que cada céu é um firmamento. Eu não sei se esse firmamento, tá? Ele é um globo, né? Ou é meia cúpula para cima, meia cúpula para baixo,
Não sei exatamente como, eu creio, tá? Que é o seguinte, vamos lá, a gente está na Terra, né? Tem cravado, fundado na Terra, tá? Literalmente, tá? Abóbora. Fundou sobre a Terra. Abóbora, tá? O que teria abaixo? Teria uma meia cúpula abaixo? Eu acredito que não. Eu acredito que tem acima dessa abóbora? Águas. O que tem acima dessas águas? Né? Eu imagino que acima dessas águas exista, né, uma cobertura, né, tipo um firmamento, só que cobre a parte de baixo, como se fosse um globo cobrindo tudo, tá? Eu imagino dessa forma, tá? Tem a minha cúpula, tem as águas acima e tem essa cobertura, né, esse firmamento cobrindo tudo, tá? Esse é a primeira terra, esse é o primeiro céu. O que tem acima? Mais águas, tá? Deixando claro, tá? As agências espaciais não conseguem, né, atravessar, né, elas não conseguem passar dessa dimensão para outra. Elas conseguem atingir, né, um certo limite aí das águas lá de cima, tá? Mas passar dessa dimensão para outra, pelo menos para a terceira elas não conseguem. Para a segunda, para o segundo céu, acredito que não. Mas a terceira eu tenho certeza que não, porque o terceiro céu é um local onde Deus está. Deus só está no terceiro céu? Não. Ele também está no sétimo, está no décimo. Deus é onipresente, tá? Porque o segundo céu é citado o quê? Que tem uma prisão, né, de anjos caídos, né? Então, assim, tá, pode ser que eles tenham acesso lá? Sei lá, pode até ser. Agora o terceiro de forma alguma, né? O apóstolo Paulo é levado ao terceiro céu. Né? O terceiro céu, né, onde está ali, né, uma das moradas celestiais, né? Então, o que seria o terceiro céu? Né? Vamos imaginar o seguinte, essas águas, eu não sei se essas águas elas têm um limite, pode ser que seja algo infinito, por mais que suba, ela nunca vai chegar. Pode ser que para chegar ao terceiro céu, ao segundo, né, você tem que passar por um tipo de portal, né? Aí eu não sei. O fato é que mesmo que eles, né, vamos supor que eles consigam chegar a esse limite, eles não vão conseguir atravessar o firmamento do terceiro céu. Então eu imagino dessa forma, cada céu ele tem uma morada, e essa morada é uma terra que tem também uma abóbora, meia cúpula. Eu imagino dessa forma. Não dá para afirmar que é exatamente assim. Para mim está fazendo sentido, tá? Então eu creio dessa forma. E a gente pode até abranger mais ainda, né? Vamos imaginar, né, que esse primeiro céu, que é um globo cobrindo esse universo nosso aqui, nessa dimensão, né? Aí a gente tem, né, uma terra que tem um firmamento. A gente pode imaginar que esse céu é tão gigante, essa dimensão, que existem outras, né, moradas, outras terras com outros firmamentos. A gente poderia imaginar isso? Cara, eu acredito que nessa dimensão aqui, né, não. Por quê? Porque a Bíblia ela foca claramente na terra. Tá, a questão de terras além. Tá, terras além, né? A gente entende, né? Tem um canal que explica, né? Que as terras além, que esse domo, né? Ele diminuiu, né? Aí sobrou-lhe terras além, mas que também tem um outro domo ali, né? Então dessa forma dá até para entender, né? Mas será que no segundo céu, né, no terceiro, nos outros, será que não exista, né, outras habitações? Ou seja, uma habitação gigante que tem espaço para todos ali? Não sei, entendeu? É coisa muito especulativa, não tem como afirmar, né? Mas a gente dá a entender o seguinte, que mesmo numa terra plana existe um universo imenso, onde tem moradas e habitações, né? E se você basear apenas na Bíblia, 3 céus, tá? Se você basear em Enoque, 10 céus. Então você pode imaginar, será que ambos têm o mesmo tamanho? Aí eu não sei. Será que, né, o menor, primeiro é menor, o outro é maior, aí o outro, sei lá quantas vezes maior, aí eu não sei, entendeu? Não tem como afirmar isso. Mas é algo que fica muito mais organizado, né? Se você comparar com o modelo de terra esférica, né, o que muitos cristãos pensam? Que Deus está em uma galáxia muito distante, que ele está em um planeta, e você automaticamente vai imaginar o quê? Você vai imaginar que Deus está de cabeça para baixo, né? Que ele fica girando, né? Eu não consigo imaginar Deus no seu trono, né? Está numa galáxia, está no universo, né? E, sabe, não tem uma organização. Ele está onde? Né? Ele tá ali naquele lado ali do nível. Não, eu não consigo imaginar. Não é o que a Bíblia ensina.
Bíblia fala sobre olharei para o alto, do alto vem o socorro. Opa, então a gente entende que independente, né, de dimensão, de universo, né, Deus está sempre um ponto acima das nossas cabeças. Então tá claro, tá? Com essa lógica bíblica, que cima é cima e baixo é baixo, a gente consegue entender isso, tá? Agora, será que existe, né, o mecanismo de bilhões de anos-luz? É possível existir esse mecanismo mesmo na Terra plana? Cara, eu acredito que não. Não que não seja possível, tá? Eu acredito que seja possível, mas eu não acredito que é algo desse nível assim. Mas é possível, tá? Pode ser, tá? Para você passar do primeiro céu, né, dessa dimensão dessas águas até o segundo, pode ser que é tanta água que tem que para demorar para você passar lá, possa ser que seja, né, sei lá quantos anos de luz, né? Pode ser que sim, eu já vi um canal trazendo essa visão, né, de um modelo de terra plana, porém não negando essa questão, né, de anos-luz, né? Então, assim, você entende que mesmo na Terra plana, o universo ele pode ser extremamente, né, imenso, né, até mais até do que o próprio, né, modelo esférico. Então a gente não está aqui limitando a criação de Deus, né? A gente não limita a criação de Deus. Agora, de fato, é que o modelo de terra plana convencional, apenas um, né, firmamento, que Deus está literalmente acima, né, dessa abóbora aqui da terra. Porque o que é verdade? Deus está acima, né, da cúpula da terra. Esse é acima da cúpula da terra, né? Pode ser o quê? Que ele está, né, coladinho ali, né, com a cúpula, ou que ele está acima, sei lá quantos, né, quilômetros ou anos-luz, né, acima dessa cúpula da terra, né? Entende? E outra, Deus é onipresente, né? Então, da mesma forma que ele tem lá o seu trono, né, no terceiro céu, lá no 10º, né, ele pode também ter o seu trono também, né, nesse primeiro céu que os seres humanos não têm acesso, né? Os seres humanos eles conseguem acessar, né, as águas aqui de cima, conseguem passar aqui, né, dessa abóbora, dessa meia cúpula, mas não, né, do globo que fecha, né, esse primeiro céu, essa primeira dimensão, esse primeiro universo, né? Então, assim, a gente consegue chegar ao entendimento que, né, que nada fere, né, o poder de Deus, até porque muita gente imagina que o poder de Deus é manifesto somente em coisas, né, aparentemente, né, grandes, né, escalas, né? Sendo que uma das coisas, né, que mais demonstra, né, o poder de Deus, né, somos nós. A gente tem o quê? Menos de 2 metros de altura, fraco, frágeis, o que a Bíblia diz? Né, que somos vasos, né, de barro, né, com tesouro dentro, né, tem alguma coisa assim. Então a gente entende claramente, né, que nós somos a habitação de Deus. Ou seja, tem coisa, né, mais impressionante do que isso, né? Será que o universo de bilhões e bilhões, né, de bolas girando para baixo, para cima, gira para cá, será que isso consegue ser mais impressionante do que a gente ser a habitação de Deus, né? Então a gente entende que a manifestação do poder de Deus não é somente, né, em escalas, né, mas muito mais manifesta o poder de Deus, né, em nós, que a gente, né, que Deus habita em nós. Então já cai por terra todo esse argumento, né, de porque Deus não faria um universo tão pequeno assim. Primeiro que eu estou trazendo aqui uma especulação que o universo mesmo na Terra plana não é pequeno assim conforme ensino, tá? A gente tá engatinhando novas descobertas, né? E com novas descobertas surgem, né, heresias, né? E a gente está no processo, né, de estar sendo revelado a verdade. Porque a verdade ela já está revelada, já está na palavra de Deus, né? Só que a gente está, né, tendo um entendimento correto do que já está revelado. Não é que é uma nova revelação, né? A gente sempre esteve na palavra de Deus. A gente só está tendo um entendimento agora correto, né? Então é interessante, né? Achei legal compartilhar isso com vocês. Um dia eu creio, tá? Deus vai me mostrar para ver, vai levar, tá? Vou ver exatamente como é de cima, de baixo, para lá, para cá. Vou vir aqui, se Deus quiser, né? Conto aqui no canal, né? Desenho, né? E pode ter certeza que não vai ser algo na minha cabeça. Eu tive uma projeção astral. Eu tive, né, sei lá, sonhei. Então, novamente, se eu sonhar for um sonho de Deus, eu vou contar, né? Mas não vou contar algo da minha cabeça, entende?